Pare! O que está se movendo dentro de você agora não é pequeno, e você sabe disso mesmo antes de encontrar palavras para explicar. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao redor conseguiu responder, e hoje eu vim para responder exatamente isso para você. Você tem sentido a vida como se algo tivesse ficado para trás, mas ninguém vê isso no seu rosto quando você sai. Ninguém percebe isso quando você fala. Ninguém escuta o peso que mora por trás do seu silêncio. Você continua, você cumpre, você sorri quando precisa, você se mantém de pé quando já queria descansar. E ainda assim, existe uma parte sua que sabe que algo mudou por dentro e ainda não foi nomeado. Fique comigo até o fim, porque hoje você vai reconhecer os sinais que vinham te cercando, vai entender o padrão único que vinha travando o seu caminho, vai enxergar a raiz antiga que sustentou esse peso por tanto tempo. E vai receber uma declaração que não nasceu para te entreter, mas para te confirmar. O que chega até você nesta noite não é acaso, é resposta. Eu não vim para te confundir. Eu vim para alinhar o que você já vinha sentindo sem conseguir sustentar em palavras. Você vai perceber, ao longo desta mensagem, por que certos encontros perderam força, por que certas conversas ficaram vazias, por que certas horas da noite parecem mais cheias de presença do que o dia inteiro e por que existe uma pressão silenciosa dentro de você pedindo passagem. Você também vai ouvir o nome do movimento que começou a acontecer em sua vida antes mesmo de você conseguir explicar o que estava mudando. E eu vou te dizer algo ainda mais fundo. O que chegou até você hoje não chegou por impulso, chegou por marcação. Como se esta mensagem tivesse sido colocada no seu caminho na hora exata em que o seu coração já não podia mais fingir que não estava ouvindo. Há algo acontecendo com você e talvez a primeira coisa que você tentou fazer foi diminuir isso, chamar de cansaço, chamar de fase, chamar de excesso de sensibilidade. Mas você sabe que é mais do que isso. Você Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o quê, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Sabe porque o seu corpo já respondeu antes da sua mente e porque certas noites começaram a falar com você de um jeito que o dia não consegue mais abafar. Você tem acordado no mesmo horário, repetidas vezes, como se algo invisível tocasse o ombro da sua consciência no meio da madrugada. Você olha para o relógio e vê a mesma faixa de tempo, a mesma abertura, a mesma interrupção. E depois você tenta voltar ao sono, mas não volta do mesmo jeito, porque alguma coisa em você já foi chamada. Você também tem sentido ondas emocionais que não combinam com a cena ao redor. Às vezes tudo parece normal,
e ainda assim vem uma tristeza sem nome. Às vezes, tudo está quieto, e ainda assim vem uma pressão no peito, uma saudade sem endereço, uma sensação de que você está atravessando uma porta interna que ninguém mais vê. Você tem percebido que certas conversas antigas já não te preenchem do mesmo modo. Pessoas que antes ocupavam espaço em você agora soam distantes. Não porque você virou frio, mas porque o que antes era suficiente deixou de ser alimento. Há encontros que continuam acontecendo, mas não alcançam mais a parte viva de você. E talvez os números tenham começado a se repetir de um jeito impossível de ignorar. Em placas, em horários, em recibos, em telas, em pequenos recortes do dia que parecem surgir sempre quando você está prestes a desistir de entender. Você não está imaginando. Algo está repetindo o toque até que você reconheça a linguagem. Esses sinais não estão tentando assustar você. Eles estão tentando acordar você. O que parece desordem, na verdade, muitas vezes é confirmação. O que parece atraso, muitas vezes é ajuste. O que parece distância, muitas vezes é alinhamento. O que parece inquietação, muitas vezes é a sua vida interior dizendo que não aceita mais viver no automático. Não se trata de fraqueza. Não se trata de desequilíbrio. Não se trata de você estar sensível demais para o mundo. Há movimentos mais antigos em você sendo tocados agora, e por isso o ritmo mudou. A alma reconhece quando algo verdadeiro está chegando, mesmo antes da linguagem alcançá-la. Então, respira um pouco com isso. Não tente organizar tudo ainda. Só deixa essa verdade tocar o lugar que mais cansa dentro de você. Se pelo menos uma dessas marcas acendeu algo aí dentro, se em algum ponto dos últimos minutos o seu peito reconheceu o que eu estava dizendo, escreve 888 nos comentários. Esse é o número da abundância que começa a circular depois da escassez. O sinal de que algo em você já começou a se abrir. Escreve 888 e volta para mim. Mas existe algo abaixo desses sinais, e é aí que a verdade fica mais clara. Abaixo desses sinais existe um padrão só, um único movimento que vinha se repetindo em diferentes formas. Você tem tentado fazer nascer, com a força certa, aquilo que só responde quando a pressão diminui. Você tem insistido em portas que não são abertas pela insistência. Você tem carregado peso como se carregar provasse valor, quando, na verdade, só provava ferida. O padrão é este. Você aprendeu a permanecer em tensão mesmo quando a vida já pedia rendição. Você aprendeu a empurrar o que precisava ser recebido. Aprendeu a provar que merecia quando a sua alma nunca foi chamada para negociar existência. Aprendeu a fazer da vigilância uma forma de devoção e da exaustão uma forma de fidelidade. Isso aparece em tudo. Aparece quando você corrige demais o que sentiu. Aparece quando você hesita em confiar no que sabe. Aparece quando você espera mais um sinal antes de agir, mesmo já tendo recebido o suficiente. Aparece quando você se cobra por ainda não estar onde imaginou. Como se o tempo tivesse se tornado uma acusação. E o mais delicado é que esse padrão não surgiu porque você é fraco. Surgiu porque você aprendeu a sobreviver do modo mais inteligente que encontrou. Surgiu porque, em algum momento, sustentar a tensão pareceu mais seguro do que relaxar. Surgiu porque uma parte sua concluiu cedo demais que ficar alerta era o mesmo que ficar protegido. Por isso você fica cansado até quando não fez tanto assim. Por isso certos finais te pesam mais do que deveriam. Por isso você entra em espaços e já sente que precisa medir cada gesto, cada palavra, cada pausa. O padrão não é de preguiça, é de sobrecarga interior antiga. E ele cobra caro, cobra espontaneidade, cobra descanso, cobra presença, cobra a alegria simples de existir sem se defender o tempo todo.
cobra também o direito de receber sem justificar. Mas eu não estou te dizendo isso para te apontar falha. Estou te dizendo para te devolver discernimento. Quando você enxerga o padrão, você para de chamar de destino aquilo que era mecanismo. E existe uma camada ainda mais funda. Abaixo desse padrão, há um jardim que um dia foi cercado cedo demais. Imagine um jardim amplo, antigo, vivo, feito para respirar a luz, mas que em algum momento recebeu muros altos, silêncio excessivo e mãos apressadas demais para ouvir o que ele precisava dizer. Você continua sendo esse jardim, mesmo quando esquece. Você continua tendo raízes, mesmo quando só vê a superfície. Talvez, muito cedo, alguém tenha ensinado esse jardim a se recolher. Talvez você tenha aprendido que crescer rápido era mais importante do que crescer inteiro. Talvez tenha aprendido que algumas cores precisavam ser escondidas, que algumas flores atraíam atenção demais, que algumas partes suas eram intensas demais para serem mostradas sem risco. Então, o jardim se adaptou. As raízes aprenderam a se apertar. Os ramos aprenderam a não ocupar demais. A terra aprendeu a reter água por medo de perder. E por fora parecia apenas compostura. Por dentro havia contenção. Foi assim que a sua frequência foi sendo abafada. Não destruída, abafada. O jardim nunca deixou de existir, mas aprendeu a florir em meia luz, como se o próprio brilho tivesse que pedir permissão para subir. Isso toca profundamente a sua história, porque talvez você tenha sido elogiado exatamente pelas partes em que mais se escondeu. Disseram que você era forte quando você só estava contido. Disseram que você era maduro quando você estava silenciosamente se acostumando a não pedir. Disseram que você era fácil de conviver quando, na verdade, você estava apenas diminuindo o volume para não incomodar o ambiente. Há um tipo de sobrevivência que veste a roupa da virtude, e talvez você tenha usado essa roupa por tempo demais, não por mentira, por necessidade. Mas o jardim conhece a própria estação. E quando a estação muda, a terra começa a reagir antes da flor. Primeiro, a raiz afrouxa. Depois, a seiva responde. Depois, o que estava fechado começa a buscar passagem. E é isso que você sente agora, um chamado subterrâneo para deixar de viver como se precisasse caber em um vaso pequeno para sempre. Se o jardim que eu acabei de descrever pareceu falar de você de um jeito impossível de ignorar, escreve agora, eu vejo isso. Não como desejo, não como esperança, como confirmação. Escreve eu vejo isso e volta para mim. Porque a partir daqui a mudança não é mais sobre sobreviver, é sobre retorno. Você não precisa construir a própria permissão. Você não precisa fabricar uma nova identidade com força bruta. Você não precisa merecer cada passo como se fosse um estranho diante da própria porta. O que você precisa é voltar ao lugar onde a sua vida deixa de ser performance e volta a ser presença. O retorno não é barulho. O retorno é alinhamento. O retorno não é provar nada. O retorno é deixar de negociar com o que já é verdadeiro. O retorno não é correr para se tornar outra pessoa. O retorno é permitir que aquilo que foi abafado volte a respirar em você. Talvez isso comece pequeno. Talvez comece com a forma como você acorda. Talvez comece com a forma como você escuta o próprio corpo. Talvez comece com a forma como você para de dar nome de culpa ao que, na verdade, era cansaço acumulado. O retorno sempre parece simples por fora, mas por dentro ele reorganiza tudo. Então eu vou te dar duas âncoras, não como tarefa, mas como cuidado. A primeira é o selo da manhã. Antes de tocar em qualquer urgência, antes de abrir qualquer ruído, antes de entregar a mente inteira ao mundo, fica em silêncio por um instante e reconhece o que está em você sem corrigir imediatamente. Diz por dentro o que é real. Hoje eu estou aqui. Hoje eu não preciso me explicar para existir. Hoje eu recebo o dia antes de lutar com ele.
A segunda é o exame da frequência. Em um momento do seu dia, talvez no fim da tarde ou no início da noite, pergunta a si mesmo onde você está sendo fiel por hábito e não por verdade. Pergunta onde você ainda chama de missão aquilo que já virou peso. Pergunta onde você está segurando portas que já não foram feitas para serem mantidas fechadas por você. Essa pergunta não te acusa, ela te devolve clareza. E ao fazer isso, você começa a cuidar do que foi esquecido, sem violência, sem pressa, sem espetáculo. É assim que a terra responde melhor. Não quando é forçada, quando é respeitada. Você não foi feito para viver em contenção permanente. Você não foi feito para permanecer num estado de vigília, como se descansar fosse abandono. Você não foi feito para achar que só merece paz depois de terminar todas as guerras. Há uma forma mais limpa de existir, e ela começa quando você para de apertar o que já pediu para ser solto. Talvez você ainda sinta por um tempo a memória do velho ritmo. Tudo bem. O antigo padrão sempre tenta voltar ao lugar onde comandou por anos, mas ele não é mais rei. Ele é apenas um eco, e ecos perdem força quando a voz real retorna. Se algo em você acabou de reconhecer essa verdade, deixa que a resposta seja simples. Não precisa explicar, não precisa defender, só reconhece. O corpo, quando escuta a verdade, também aprende a obedecer a ela. Você pode ter passado tanto tempo se preparando para ser encontrado que quase esqueceu como é simplesmente estar disponível para a própria vida. Mas agora você lembra. Agora você volta. Agora, o que estava adormecido começa a se levantar com mansidão e autoridade. E quando isso se firma, você percebe que não está implorando mais por migalhas de sentido. Você está voltando para o centro. Se esta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe seu like como o seu amém sem palavras. Não como medida, como concordância silenciosa com o que foi nomeado corretamente. Há alguém em sua vida que veio à mente enquanto eu falava. Alguém que vive cansado por dentro. Alguém que carrega uma busca secreta que quase ninguém vê. Alguém que mantém uma postura serena enquanto por dentro pede socorro em silêncio. Talvez essa pessoa tenha o rosto de um amigo, de um irmão, de uma mãe, de um pai, de alguém que sempre parece forte demais para receber cuidado. Se alguém assim passou pela sua mente, envia isso para essa pessoa. Não como recomendação, como entrega. Porque esta mensagem também foi preparada para ela. E às vezes, a cura começa quando alguém percebe que não estava sozinho na própria travessia. Antes de eu selar tudo isso, eu quero te lembrar do acordo que começou a se formar aqui. Você não está sendo chamado para se tornar alguém inventado. Você está sendo chamado para voltar ao que sempre foi verdadeiro em você. Você está sendo chamado para cessar a luta que só existia porque você aprendeu cedo demais a viver apertado. Você está sendo chamado para sair do eco e entrar na voz. Escreve agora: eu sou o escolhido. Não como desejo, não como fantasia, como confirmação do que já foi escrito em você antes da sua consciência aprender a lê-lo. Você é confirmado. Você é lembrado. Você é reencontrado. Você é sustentado na hora em que a terra parece seca. Você é guardado quando o coração hesita. Você é conduzido de volta ao centro do que é verdadeiro. Você é acolhido sem precisar vestir peso para merecer. Você é chamado pelo nome que o medo tentou calar. Neste momento, em todo lugar, há outros recebendo o mesmo reconhecimento. Em silêncio, no quarto, no ônibus, na cozinha, no meio de uma noite que parecia comum demais para carregar eternidade. Você faz parte de algo que não faz alarde, e é justamente por isso que é real. É selado. Pare. O que continua se movendo dentro de você não é imaginação. E você sabe disso porque o corpo reconhece antes da mente aceitar.
Você tem carregado uma pergunta em silêncio, uma pergunta que ninguém ao redor soube responder. E hoje eu vim nomear exatamente o que está acontecendo com você. Você tem vivido como alguém que segura a própria vida com cuidado demais, como se qualquer relaxamento pudesse fazer algo escapar. Por fora, você continua. Por dentro, algo pede passagem. Por fora, você responde. Por dentro, existe uma parte sua que já não suporta fingir que tudo está como sempre esteve. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora não é um consolo vago. Você vai reconhecer os sinais que vinham aparecendo, vai entender o padrão que vinha repetindo as mesmas perdas em novas formas, vai enxergar a raiz antiga dessa contenção e vai receber uma declaração que sela este momento como um ponto de virada. Eu não vim para te entreter. Eu vim para confirmar o que já estava batendo no seu peito sem nome. Você vai perceber por que certas noites ficaram mais longas, por que certas conversas perderam o sabor, por que certas portas não respondem à força com que você bate nelas e por que a sua alma está pedindo menos pressa e mais verdade. E existe um motivo para esta mensagem ter chegado até você agora. Não por acaso, não por distração, não por sobra. Ela chegou como quem é marcada para uma hora exata, no instante em que você já não podia continuar chamando de simples coincidência aquilo que dentro de você estava exigindo reconhecimento. Há algo acontecendo com você, e talvez a primeira tentativa tenha sido reduzir isso ao cansaço. Talvez você tenha dito que era só fase, só excesso, só sensibilidade. Mas você sabe que existe algo mais antigo no meio disso, porque o seu corpo começou a responder antes da sua explicação, e a sua paz começou a se mover antes da sua coragem. Você pode ter notado que acorda no mesmo horário repetidas vezes, como se a noite tivesse aprendido a te chamar. Você olha o relógio e encontra aquela mesma faixa de tempo, aquele mesmo instante suspenso, aquela mesma interrupção que parece pequena para os outros, mas grande demais para você ignorar. Depois disso, o sono muda de tom, não porque você ficou fraco, porque algo em você foi tocado. Você também pode ter sentido ondas emocionais sem causa clara. Em um momento, tudo parece quieto. No seguinte, vem uma tristeza que não combina com o ambiente, uma saudade sem rosto, uma pressão no peito que não pede explicação, só presença. Você tenta seguir, mas por dentro sabe que não é apenas humor. É um deslocamento. Talvez certas conversas que antes pareciam normais agora soem vazias. Pessoas que faziam sentido ocupam menos espaço. Palavras que antes enchiam o coração agora ficam superficiais, como se o seu interior tivesse avançado para um lugar onde a linguagem antiga já não alcança. Isso não é frieza, é profundidade pedindo outra medida. E talvez os números tenham começado a aparecer repetidamente, como se a própria rotina insistisse em te devolver a mesma marca. Horários, placas, recibos, telas, pequenos fragmentos do dia que se repetem com precisão demais para serem dispensados. Você olha, percebe, esquece e depois encontra de novo. Não é imaginação. É insistência do invisível sobre a sua atenção. Tudo isso tem o mesmo sentido. Não é desordem, é confirmação. O que parece ruptura, muitas vezes, é ajuste. O que parece atraso, muitas vezes, é alinhamento. O que parece agitação, muitas vezes, é a sua vida interior dizendo que já não cabe no mesmo molde. O peso que você sente não é sinal de abandono, é sinal de transição. A fadiga que você tenta explicar nem sempre é fraqueza, às vezes é uma recalibração profunda. A distância que começou a existir entre você e o velho modo de viver não é perda de valor, é o seu centro se reposicionando. Por isso, não apresse a interpretação. Algumas mudanças chegam primeiro como desconforto e só depois como clareza. Algumas verdades não entram com barulho.
Entram como reconhecimento quieto. E o que está acontecendo com você agora pertence exatamente a esse tipo de chegada. Respira um pouco com isso. Deixa a verdade assentar onde a sua pressa costuma morar. Se pelo menos um desses sinais tocou você por dentro, se seu peito reconheceu o que eu estava nomeando, escreve 888 nos comentários. Esse é o número da abundância que começa a circular depois da escassez. O sinal de que algo em você já respondeu. Escreve 888 e volta para mim. Mas existe algo abaixo desses sinais e é aí que a verdade fica mais nítida. Abaixo desses sinais existe um padrão único, um modo de sustentar a vida que se repete em diferentes formas, mas nasce do mesmo lugar. Você tem tentado fazer a vida avançar no braço quando ela já pedia outra postura. Você tem insistido em empurrar o que só se abre quando a tensão cai. Você tem confundido vigilância com fidelidade e controle com responsabilidade. O padrão é este. Você aprendeu a permanecer em estado de esforço mesmo quando o caminho já pedia entrega. Você aprendeu a trabalhar demais por aquilo que, no fundo, só responde quando é recebido. Você aprendeu a acreditar que descanso precisa ser merecido, que paz precisa ser adiada, que qualquer suavidade exige justificativa. E assim a sua alma foi ficando treinada para apertar. Isso aparece no jeito como você mede tudo. Mede o tom da voz, mede a resposta dos outros, mede o quanto ainda falta, mede a própria evolução como se ela tivesse de ser provada a cada semana. E quando a resposta não vem no ritmo esperado, você pensa que falhou, quando na verdade só estava tentando usar força onde era preciso presença. Esse padrão atravessa a sua vida inteira em pequenas cenas. Ele aparece quando você pede sinais, mas já está cansado demais para recebê-los com calma. Ele aparece quando você quer avançar, mas ainda está preso à expectativa de que só terá permissão se demonstrar mais. Ele aparece quando você tenta controlar o desfecho para não sentir a vulnerabilidade de esperar. E o mais importante, isso não nasceu porque você é incapaz. Nasceu porque sobreviver foi, em algum momento, uma arte necessária. Houve uma fase em que apertar parecia mais seguro do que confiar. Houve um tempo em que se antecipar parecia mais sábio do que descansar. Houve uma lógica antiga que disse ao seu coração que relaxar era arriscar demais. Você não escolheu isso por fraqueza. Você aprendeu isso porque precisava atravessar. E justamente por isso, eu não falo com acusação. Eu falo com discernimento. Porque aquilo que foi aprendido para proteger também pode ser reconhecido para deixar de governar. O custo de permanecer nesse padrão é silencioso, mas profundo. Ele rouba espontaneidade, porque tudo precisa passar pelo filtro da contenção. Ele rouba leveza, porque até o que é bom vem acompanhado de alerta. Ele rouba a alegria de receber, porque você começa a achar que receber sem esforço é quase suspeito. E então a vida vai ficando menor do que poderia ser. Não em tamanho externo, mas em espaço interno. Você continua fazendo, continua respondendo, continua sustentando, mas já não sente a mesma amplitude dentro de si. O problema não é a ausência de capacidade, é o excesso de aperto. Mas existe uma camada ainda mais funda, e é nela que tudo começa a se rearranjar. Imagine um jardim antigo, cercado cedo demais. Um jardim feito para respirar, crescer, espalhar perfume e cor, mas que um dia recebeu muros altos, silêncio excessivo e mãos apressadas demais para escutar sua estação. Você ainda é esse jardim, mesmo quando esquece. Mesmo quando só vê a superfície. Talvez, muito cedo, tenham ensinado esse jardim a se recolher. Talvez tenham dito que crescer demais chamava a atenção, que brilhar demais incomodava, que mostrar demais era arriscado. Talvez você tenha aprendido que algumas partes suas precisavam ser guardadas para manter a paz ao redor. E assim, a terra foi se adaptando ao medo dos outros. As raízes começaram a se apertar.
Os ramos aprenderam a ocupar menos espaço. A seiva aprendeu a circular em silêncio. Por fora parecia compostura, por dentro era contenção. E isso não aconteceu porque o jardim era pequeno. Aconteceu porque foi cercado antes da hora certa. Foi assim que a sua frequência foi sendo abafada, não apagada. Abafada, a voz não morreu, só foi ensinada a falar mais baixo para caber no ambiente. A presença não desapareceu, só foi treinada a não incomodar. A beleza não sumiu, só foi reduzida para parecer segura. Talvez por isso você tenha sido elogiado exatamente nas partes em que mais se escondeu. Chamaram de força o que era adaptação. Chamaram de maturidade o que era contenção. Chamaram de serenidade o que era vigilância. E você, querendo permanecer aceito, talvez tenha aceitado essa leitura por muito tempo. Mas o jardim conhece sua estação. E quando a estação muda, a terra reage antes da flor. Primeiro a raiz afrouxa, depois a seiva responde. Depois, o que estava fechado busca passagem. É por isso que você sente esse movimento interno agora. Não é confusão, é a terra lembrando o céu. E quando o jardim começa a lembrar quem é, ele já não aceita viver como se tivesse de pedir licença para florescer. Ele se prepara, ele se abre, ele volta a responder à luz. Se esse jardim falou com você de um jeito que você não consegue ignorar, escreve agora. Eu vejo isso, não como pedido, como reconhecimento. Escreve, eu vejo isso, e volta para mim. Porque o que vem agora não é mais sobre sobreviver ao aperto, é sobre retorno. O retorno não é uma lista de coisas para você construir. O retorno é um reencontro com aquilo que já foi seu antes da contenção. O retorno é deixar de viver como visitante da própria vida. O retorno é cessar a negociação constante com a verdade e permitir que a verdade ocupe o centro outra vez. Você não precisa fabricar permissão. Você não precisa provar merecimento para respirar mais fundo. Você não precisa transformar cada passo em teste. O que você precisa é voltar a habitar o que sempre foi autêntico em você. E isso começa quando você para de chamar de normal o que te mantém apertado. Talvez esse retorno seja quase invisível no começo. Talvez ele comece pela maneira como você acorda. Talvez comece pela forma como você escuta o corpo antes de responder ao mundo. Talvez comece no instante em que você para de tratar seu cansaço como falha moral. O retorno costuma ser simples por fora e imenso por dentro. Eu quero te dar duas âncoras, não como peso, mas como cuidado. A primeira é o selo da manhã. Antes de abrir a mente para urgências, antes de entrar no ruído do dia, fica um instante em silêncio e reconhece o que está vivo em você sem tentar consertar tudo de imediato. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.